Olá a todos, meu nome é Austin Craft, eu sou acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui de Lages, a UDESC Cave, e eu vou estar trabalhando com vocês um pouco hoje sobre fauna do solo, principalmente a questão de métodos de amostragem e procedimentos de avaliação, certo? Nas disciplinas de Biologia do Solo e Microbiologia Florestal. Essas disciplinas elas são ministradas pelos professores Osmar Clauber Filho e Denis Goss, e eu sou orientado do professor Gilmar Bareta. Bom dia a todos, meu nome é Rafaela, sou estudante do mestrado aqui do Programa Ciência do Solo, do caso UDESC, e hoje vou estar apresentando para vocês uma das metodologias de coleta da fauna edáfica do solo. Essa metodologia é principalmente para a coleta da macrofauna edáfica. O que é essa macrofauna edáfica? A macrofauna edáfica é composta pelos coleópteros, minhocas, formigas, tatuzinhos de jardim, entre outros, aqueles organismos que a gente consegue ver a olho nu. E por que coletar essa macrofauna? Porque ela tem uma importância muito grande na ciclagem de nutrientes, na decomposição da matéria orgânica e também na fertilidade do solo. Como, por exemplo, quando as minhocas fazem um movimento dentro do solo, ela acaba deixando excrementos. Esses excrementos são ricos em humus, que é rico em nutrientes para as plantas. Então, vamos lá. O que é a metodologia? A metodologia é conhecida como TSDF. O que é esse TSDF? Ele é composto por um quadradinho assim. No nosso caso, ele tem 20 por 20, porque é para uma aula prática, no qual a gente escolhe uma determinada área que a gente vai estar estudando, coloca esse quadrado, pega uma página demarcada com 10 centímetros, que é a profundidade que a gente vai estar utilizando. Então, no campo, a gente vai coletar uma amostra de solo dentro desse quadradinho. Então, a gente põe no solo, aperta do outro lado, e assim a gente faz em todo o quadrado. No final, a gente tem um TSDF assim. Então, a gente vai pegar esse TSDF, colocar dentro de um saco, fechado, bem fechado, para que os organismos não escapem, e levá-los para o laboratório para triagem. Aqui no laboratório, a gente abre o saco, né, onde está o nosso TSDF, faz a retirada do mesmo e começamos a triagem manual. Triagem manual, então a gente vai precisar de quê? Bandejas para colocar os TSDF, pinça para retirar dos organismos que a gente encontrar, álcool 70 para conservar esses organismos, porque a gente vai retirar eles daqui e posteriormente a gente vai identificá-los até nível de subordem, ordem de alguns grupos. Então, com essa triagem manual, temos que desmontar esse TSDF, claro, com cuidado para que a gente não destrua os organismos que estão ali dentro. Então, a gente tem que desfazer todos esses pequenos torrões que temos aqui. Por quê? Porque alguns organismos eles acabam ficando escondidos dentro desses torrõezinhos. Como vocês podem ver, aqui nós temos minhocas. Então, a gente pega essa minhoca, guarda no álcool, para que ela fique conservada até o momento da sua identificação. Porque não tem como a gente estar fazendo a triagem já identificando, né? Então, a gente identifica mais tarde. Bom, como vocês viram anteriormente, a gente tem várias metodologias para poder avaliar a fauna edáfica do solo, certo? O que eu vou estar mostrando para vocês agora então, é a avaliação por meio do pitfall traps, ou armadilha de queda também, tá? Ela é uma armadilha qualitativa, ou seja, a gente vai medir a atividade dos organismos que estão na superfície do solo e podem cair dentro do vidro, certo? Então, por isso ela é uma medida qualitativa. No que consiste a instalação da armadilha? É um vidro, como vocês podem ver, um vidro que tem aproximadamente 8 centímetros de diâmetro da abertura da boca, certo? E dentro desse vidro a gente tem uma solução detergente
onde é a água, e 0,5% do volume detergente. Por que a gente usa detergente? É para quebrar a tensão superficial da água, ou seja, quando um organismo vai cair aqui, ele vai acabar afundando, né? Senão ele seria mais fácil com que ele fugisse da nossa armadilha, ok? Então agora eu vou estar instalando a armadilha para vocês verem como é que ela fica no solo. Agora a gente está aqui com a armadilha instalada, certo? Eu fiz o buraco com um trado holandês de 20 centímetros, e daí ele cabe bem certinho o frasco dentro do buraco, certo? A gente tem que tomar alguns cuidados na instalação da armadilha. Primeiro, ele tem que ficar ao nível do solo. Vejam que ele está rente ao nível do solo, tá? Então eu fiz o buraco, coloquei ele ao nível do solo. Eu vou usar essa tampa aqui para proteger o buraco e vou ajustar aqui o espaço que ficou entre o solo e a boca do vidro, para que facilite com que os organismos caminhem aqui ao redor e venham a cair dentro da armadilha. Pronto, agora está instalada a nossa armadilha. Essa armadilha ela vai ficar aqui nesse local por 72 horas. Aqui a gente retira a amostra do campo. Ela ficou durante 72 horas. A gente retira ela com cuidado para não deixar solo cair dentro dela, porque a gente precisa lavar a amostra. Quanto mais limpa, melhor. A gente lava para daí poder fazer a identificação. Aqui está a amostra que a gente coletou no campo e agora a gente vai lavar ela. A gente lava ela numa peneira de 53 milímetros. A gente precisa usar uma peneira que tenha a malha menor do que o tamanho dos organismos que a gente quer coletar. Para lavar, a gente coloca esse material aqui. E agora a gente lava cuidadosamente para remover o detergente que tenha nos bichos. A gente tenta trazer todo o material para a parte de baixo da peneira. A gente pode usar uma pinça e retirar esses materiais maiores, desde que a gente garanta que está tirando todos os organismos daqui. Vocês já viram aí anteriormente, então, que tem algumas metodologias como TSBF e o Pitfall Traps, né, que são utilizados pelo grupo aqui do Laboratório de Ecologia. E aqui eu vou estar mostrando outras abordagens que a gente utiliza, como a amostragem de cores, certo? O que seria essa amostragem por cores? Normalmente a gente utiliza essa metodologia para avaliar alguns grupos da mesofauna, entre eles colêmbulos, enctreídeos e ácaros, certo? Mas no que consiste essa avaliação por cores? A gente introduz, como vocês podem ver aqui na primeira figura, superior, um anel de metal, ou pode ser um anel de plástico também, com volume conhecido, certo? Normalmente a gente utiliza ali um anel de metal com altura de 5 centímetros e diâmetro de 5 centímetros também. A gente vai a campo, a gente acaba coletando esse anel, inteira ele até ficar rente à superfície do solo, e com cuidado, com uma espátula, com uma faca, a gente faz a retirada desse anel. Embala ele em um plástico filme e, em uma condição adequada de armazenamento, a gente traz para o laboratório, certo? No laboratório, a gente pega essa amostra que a gente coletou, esse nosso anel, e vai colocar nessa estrutura que a gente tem aqui na figura que segue, que é o funil de Berlese. Em que consiste esse funil de Berlese? Vocês podem observar ali na imagem que a gente tem um funil,
E nesse funil a gente tem uma tela normalmente de 2 milímetros. Em cima dessa tela a gente tem uma estrutura com um material de PVC, né, um cano de PVC cortado, onde a gente vai colocar esse anel que a gente coletou com a sua superfície, a parte que era de cima, virada para baixo, né? E em cima desse tubo de PVC, onde vai estar o nosso anel, a gente coloca mais uma tela para que os organismos não pulem para fora da estrutura, certo? Por que a gente coloca essa superfície, né, a parte que era superficial do solo, virada para baixo? Normalmente, na parte superior do solo, a gente vai ter organismos de mais atividade, organismos que são de superfícies de solo. Se a gente colocar essa parte de cima do anel virada para cima, pode ser que esses organismos acabem não vindo cair dentro do nosso frasco que vai estar embaixo desse funil para capturar esses organismos que vão sair da amostra. Por quê? Vejam que em cima da nossa estrutura a gente tem uma lâmpada incandescente, né, a uma distância ali calculada para que ela vá aquecendo a nossa amostra de cima para baixo e ao mesmo tempo ela vá ressecando a amostra. Então o que acontece? Os organismos que estão dentro desse anel, eles vão acabar descendo, né, por causa de um gradiente de temperatura que é promovido pelo aquecimento das lâmpadas, vão sair na parte de baixo do funil e vão cair ali embaixo, onde a gente vai ter um copo com álcool ou água e detergente. Então os organismos vão acabar caindo ali e ficando presos, tá? Então por isso que a gente tem que cuidar quando a gente traz essas amostras do campo, botar o que estava na parte superficial, né, de solo, virado de ponta cabeça e que fique para baixo, porque os organismos que estão ali em cima, eles não vão ter a capacidade de entrar no solo, né, e sair do outro lado, porque eles são naturalmente organismos de superfície, né, eles não têm essa capacidade para conseguir sair do outro lado. Quanto tempo essas amostras vão ficar nesse funil? Isso vai depender muito de projeto para projeto, de estudo para estudo, certo? Tem estudos que trabalham de 5 dias, 7, 10, 12 dias. A gente normalmente tem utilizado em torno de 7 dias para isso. Posteriormente, né, saindo essas amostras aqui do funil de Berlese, a gente vai pegar, levar essa amostra para uma peneira de malha de 100 mesh, né, e vai limpar ela sobre água corrente com muito cuidado para não perder nenhum organismo, e todo aquele material restante ali a gente vai guardar e fazer a identificação depois. No caso aqui a gente tem exemplificando de um colendo, certo? A gente faz a contagem e faz a identificação a nível de morfotipos, certo? Outra amostragem onde a gente utiliza CORS, como comentado anteriormente, é a avaliação de enctereídeos, né? Então, todas as metodologias padrão ISO que a gente acaba utilizando, que é o que é aceito depois nas publicações das revistas, ok? Então, o sistema aqui é semelhante ao que vocês viram anteriormente. A gente vai a campo com um anel de volume conhecido, coleta a amostra e traz para o laboratório, ok? A estrutura aqui é bem semelhante ao funil de Berlese, comentado anteriormente, com uma pequena diferença. Quando a gente trabalha com enctereídeos, que a gente faz avaliação a nível de gênero, faz a questão de abundância e riqueza deles, né, faz essas avaliações, a gente tem que trabalhar com esses organismos vivos, certo? Então, para fazer essa extração dos organismos vivos, a gente tem essa estrutura, como eu falei, semelhante ao funil de Berlese, onde a gente vai ter aqui, no caso nosso 1 aqui é uma peneira, certo? Uma peneira com uma malha bem fina ali, próxima a 2 milímetros ou até menos. A gente vai ter, no nosso número 2 aqui, um tecido extremamente fino, onde a gente vai largar a nossa amostra de solo, ali bem enroladinha, a gente tira desse anel que a gente traz do campo e coloca ali dentro. E a gente vai ter aqui um funil, né? Nosso número 3 aqui é um funil, que vocês podem observar. Esse funil ele vai estar cheio de água, né? Então esses organismos eles são muito sensíveis e para que a gente possa fazer a extração deles vivos, a gente coloca essa nossa amostra aqui nesse funil, nessa estrutura cheia de água. Acima desse nosso funil a gente tem uma lâmpada incandescente, da mesma maneira que o funil de Berlese que a gente mostrou anteriormente.
E aqui abaixo a gente vai ter o registro aqui, nossa etapa 5, nosso número 5, e essa mangueira aqui que liga, né, a parte superior até o nosso registro aqui, o nosso bocal aqui embaixo. Como que a gente procede? Então, como eu mencionei, a gente vai tirar o nosso solo de dentro do anel, vai colocá-lo aqui envolto nesse pano, né, nesse tecido uma malha extremamente fina e coberto por água. A gente vai ligar a nossa lâmpada por um período de 2 até 3 horas, que vai fazer com que ocorra um aquecimento na parte superficial da amostra e devido a um gradiente de temperatura, esses organismos vão migrar da amostra para a parte inferior. Aqui é onde a gente tem uma temperatura mais amena, uma temperatura mais baixa, certo? O que vai acontecer após 2 a 3 horas? A gente vai desligar a nossa lâmpada e a gente vai colocar um pote aqui embaixo do nosso registro, né, do nosso número 5, e vai drenar toda aquela água que está ali, juntamente com os enctreates que vão ter saído da amostra do solo, certo? Posteriormente, a gente vai pegar e deixar essa amostra decantando por uns 15 minutinhos, certo? Para que todo o material que estava ali desça junto. Vocês podem ver pela nossa manga, que é o nosso número 6 ali, que desce solo junto, isso é normal, né? Principalmente solos mais argilosos, a gente tem grande quantidade de partículas que descem junto. Então a gente aguarda uns 15 minutinhos até que ocorra uma decantação de todo esse material, juntamente com os enctreates ali. Retira o resto da água, né, o excedente da água de dentro desse pote e todo aquele material que vai restar ali no fundo, junto com uma lâmina d'água, a gente vai transportar para uma placa de Petri, onde em lupa, né, a gente vai acabar fazendo a separação dos enctreídeos de outros organismos, porque junto podem vir até alguns nematóides que vão estar caindo ou outros organismos junto na amostra, ok? Feito isso, então a gente vai ter o enctreídeo como está aqui na amostra do lado, né, na figura ao lado, e posteriormente a gente procede então à identificação dos gêneros em um microscópio. Outra abordagem que a gente utiliza nos estudos da fauna do solo é o uso da bentilâmina, né? Bentilâmina é uma prática que a gente utiliza para avaliar a atividade dos organismos, certo? Em que consiste essa bentilâmina? Ela basicamente é uma haste que vai ter em torno de uns 12 centímetros de comprimento, certo? E tem aproximadamente 16 furos, né? A maioria é 16 furos que a gente acaba utilizando. Cada furo desses vai ter em torno de 2 milímetros. E esses furos eles são preenchidos com uma pasta composta por celulose, por uma mistura então de celulose contendo carvão ativado e farinha de trigo, certo? Normalmente as proporções são de 70% de celulose, uns 27% de farinha de trigo e 3% de carvão ativado, completando assim então os 100% da nossa mistura utilizada. Então, a gente preenche todos esses buracos aqui da bentilâmina com essa massa, né, esse material preparado, e ele é enterrado no solo, né? Período também pré-determinado de acordo com a necessidade de cada experimento, né? Posteriormente, quando a gente recolher, a gente vai fazer a contagem dos orifícios que estão vazios, ou seja, a fauna que estava por aí acabou consumindo aquele material, então o orifício acabou ficando vazio. Então, de acordo com o consumo, a gente consegue estimar a atividade desses organismos, né? Então, se ela consome o buraco inteiro, a gente conta como 1, se é meio, tem uma pontuação diferente. Daí a gente consegue estratificar essa atividade, ou seja, se tem uma maior atividade na superfície ou se tem uma maior atividade em profundidade de acordo com o consumo. Tá? Essa imagem ela foi retirada desse artigo de 2011, que está aqui na descrição, e qualquer coisa vocês podem acessar também. Outro detalhe, a gente pode utilizar a bentilâmina tanto para avaliar em profundidade,
como aqui tem na imagem representando ela em superfície, deixada na superfície. Tá? Então, ela é uma medida que a gente utiliza, mas não é tão comum, mas é interessante vocês saberem que tem. Outra coisa que vale destacar, entre todos esses métodos que a gente citou, não quer dizer que em todo momento vocês vão utilizar todas elas junto, ok? A questão é que vocês vão utilizar essas metodologias de acordo com a necessidade do experimento que vocês vão desenvolver. Pode ser que vocês utilizem só o uso de cores, pode ser que vocês vão usar bentilâmina, ou vão usar associação bentilâmina, cores, ou dependendo das condições, vocês vão usar só TSBF. Por exemplo, se vocês tiverem umas condições com parcelas pequenas e próximas uma das outras, não adianta vocês utilizarem uma metodologia como a do Pitchford. Por quê? Lembrando que vocês utilizam o Pitchford como uma medida de atividade de organismos que caminham na superfície. Se vocês tiverem parcelas pequenas, experimentos pequenos, vocês vão ter muita migração da fauna de um local para outro, certo? Então ela não vai ser tão eficiente. Já o uso de cores ou TSBF, nesse caso, pode ser mais interessante. Mas, tem que lembrar também que, dependendo da situação, o Pitchford pode ser bem interessante, uma vez que, em média atividade, você tem uma grande quantidade de indivíduos, né? E você pode ter uma riqueza muito alta de grupos também, certo? Então, sempre cuidar com isso, que a metodologia ela pode variar, né? Ela pode ser mais adequada ou menos adequada de acordo com a avaliação que se está fazendo.